sobre a manutenção da cidade, né? O trabalho de manutenção com o secretário de Conservação e Manutenção Urbana, Daniel Ostins. Obrigado pela visita, Daniel. Bom dia. Bom dia, Jorge, a você e a todos os ouvintes aí da Rádio Itaberá. E obrigado pela oportunidade de a gente estar podendo um pouquinho aí conversar com a nossa comunidade, esclarecendo algumas dúvidas e falando um pouquinho aí da conservação e manutenção da cidade de Blumenau. Bom, como sempre, todo início de ano, né, com esse calorão, verão, chuvas, duas preocupações com a manutenção. O mato, né, que as críticas de início de ano, geralmente ligadas à manutenção, são de mato alto em várias regiões, e os alagamentos ocasionados pelos fortes temporais. Vamos começar pela questão da roçada, né? Como é que está essa situação, esse serviço? O que o senhor pode passar para a gente, né, sobre esse tipo de manutenção? Jorge, hoje a manutenção com relação à limpeza da cidade tem acontecido, a roçada tem acontecido. O que ela acontece diferente do passado? Hoje, o exemplo, o trator mecanizado, ele passa não só na geral, no corredor de serviço, mas ele vai entrando rua por rua. Então, assim, nós começamos a fazer o serviço no bairro Garcia. Então, ele vai fazer a geral do bairro Garcia, o corredor de serviço, e vai entrando rua por rua, fazendo a limpeza e a manutenção. Isso é um trabalho mais demorado, né? Hoje, o tempo com chuva e sol ele é mais propício para o crescimento dessa vegetação, do mato. Então, a gente corre aí contra o tempo para deixar a cidade em dia, né? Exemplo, eu sempre falo da questão ali da Via Expressa. Faz 30 dias que a gente roçou a Via Expressa. Se tu for passar lá hoje, parece que faz meio ano que a gente não roçou, né? O mato já cresceu muito, né? Mas a gente tem realizado a manutenção com a roçada da cidade. O contrato hoje não é o contrato que a gente imagina que deve ser para a cidade de Blumenau. A gente vai trabalhar numa nova formatação desse contrato, até para dar agilidade nesse serviço, né? E uma coisa que é importante ressaltar para a população que confunde muito. A limpeza da cidade, a roçada, nós, da Secretaria de Serviços Urbanos, da Prefeitura de Blumenau, ela faz do meio-fio ao meio-fio, né? O que as pessoas têm reclamado e confundindo muito? O terreno vazio, ou às vezes com casa, muito mato, as pessoas não roçam, não cortam, não deixam sua manutenção em dia, ela avança para a calçada. Então, assim, as pessoas passam na rua, mal visto aquilo, né? Porque dá uma situação ruim e acham que aquela situação é responsabilidade da prefeitura, e não é. A responsabilidade daquela situação é em terreno particular. Mas o que a população pode fazer nesse sentido? Liga no 56 da ouvidoria, passa a informação para a prefeitura e pede para notificar aí o proprietário para fazer a roçada. Aliás, esse problema é histórico, né? Algumas atitudes já foram adotadas para tentar melhorar essa situação, obrigar o proprietário daquele terreno baldio, principalmente, a deixar ele sempre limpo, né, sem prejudicar os vizinhos e a população de uma determinada rua. Mas parece que essa conscientização é difícil, né? É até a cobrança para nós, né? Então, para a prefeitura agir, ela precisa notificar 3 vezes o proprietário, né? Então, tem prazo para notificação, tem tempo. Então, é um negócio muito moroso, muito demorado, né? A gente até tem conversado dentro da secretaria algumas possibilidades para a gente fazer com que isso avance mais rápido, né? Se tem uma multa, de que forma cobrar essa multa do proprietário do terreno, que ela possa retornar para a prefeitura para a gente continuar girando aí nesse serviço de roçado desses terrenos, né? Mas tudo é um início de governo, então a gente tem estudado os nossos problemas e também estudado algumas soluções que a gente possa apresentar para o prefeito. Tá certo. E os alagamentos? Quando acontecem essas fortes trovoadas, esses temporais, as ruas alagam, sempre vem questionamentos sobre limpeza de tubulação, desassoreamento dos ribeirões. Como é que isso está sendo tratado, né? E dos alagamentos que a gente teve, algum problema ficou, restou, que vocês estão focando nesse momento? Ressaltar, Jorge, que o volume de chuvas nesse início de ano foi expressivo, né? Então a gente teve no início do ano, nas 3 primeiras semanas, na quinta, sexta-feira, teve o volume de
de chuva expressivo, e nos últimos 15 dias teve 2 dias aí que foi na quinta-feira e segunda-feira muito expressivo de volume de água, que deu um grande volume aí de alagamentos aí na cidade, né? O que a gente tem dado prioridade? A Secretaria já vinha fazendo um trabalho de desobstrução de tubulação, desentupimento de bueiro e a limpeza dos ribeirões, valas de drenagens e córregos. Hoje a gente intensificou esse trabalho, né? E tem intensificado esse trabalho nas regiões que foram identificadas aí com alagamentos. Por exemplo, hoje, essa semana, a máquina tem trabalhado lá no loteamento Pôr do Sol, que na primeira chuva que alagou bastante aquela região. Então, ontem a gente acabou de fazer a governador Pedro Ivo Campos, lá na rua, tinha um ribeirão em córrego, foi limpo. Hoje a máquina está lá na Alex Borchá e ela vai estar ali, então, na região, próxima à Rua Henrique Gribel, né? E ela vai estar ali naquela região realizando serviços de limpeza desses córregos, do ribeirão e das valas. Também tem outros 2 equipamentos que estão na Erich Bells e Felipe Hausmann também. Então a gente está trabalhando com 3 frentes de trabalhos, né, para evoluir bastante essa questão da limpeza, porque de repente daqui a pouco pode vir uma chuva novamente e para que essas comunidades tenham um pouco mais de tranquilidade com relação a isso. E limpando o ribeirão, ela vai dar muito mais vazão à água das chuvas, né? Você comentou muito sobre diques, funcionamentos de diques, a informação que veio do governo é que os diques estão em funcionamento, mas que a água não chegava até aquela região pela necessidade desse desassoreamento, né? Muita sujeira no ribeirão, muitos ainda jogam lixo no ribeirão. Nesse período aí que vocês estão fazendo essas limpezas, muito lixo é encontrado em ribeirão? Bastante, Jorge. Bom, a gente já encontrou colchão, pneu é mais rotineiro da gente encontrar, né? E aí tem 2 situações, né? Vamos lá. Tem a pessoa que bota o lixo para depois jogar fora na beira do ribeirão, na beira do córrego, vem a água, vem a chuva e leva, né? É aquela garrafinha de água que a gente deixa lá na rua e vai entrar no bueiro e vai para a tubulação e vai para o córrego, ou também aquelas pessoas que já jogam no ribeirão direto, né? Lixo, pneu, geladeira a gente já encontrou, colchão, enfim, isso. A gente tem essas 3 situações aí que, independente delas, elas prejudicam muito, não só a natureza, mas também numa situação dessa que a gente precisa aí que dá vazão nos ribeirões, né? Em épocas de chuva, as vias que não têm pavimentação também acabam sofrendo, né, com essa situação. Aí a necessidade da manutenção, do patrulhamento. Nós ainda temos muitas vias que não são pavimentadas e que necessitam desse trabalho. E como é que está esse cronograma? Ela tem bastante vias, né? Com as chuvas, elas prejudicam também, porque todo um trabalho de uma semana com uma chuva num dia, ela desperdiça aquele trabalho, tem que ser refeito o trabalho, então atrasa não só novamente a gente fazer aquele retrabalho nessas vias já realizadas recentemente, como nas novas. Então, digamos que é correr contra o tempo nesse processo todo, né? A gente ainda tem bastante vias, mas no interior da cidade, de barro, digamos assim, que necessitam essa manutenção com patrola, com macadame, né? Então a gente tem ainda bastantes vias. A gente ainda tem em torno de 100 pontes de madeiras na cidade que a gente tem dado a manutenção. Então essas situações a gente tem visualizado e tem nos programado aí para atender a população de uma forma mais rápida. Tem as ruas de calçamento também, que gera o buraco por problema da drenagem. Tem a questão do asfalto também, então tem o serviço tapa-buraco, é o serviço da drenagem, do calçamento, é o serviço de limpeza do bueiro, então é um serviço que se completa, todo ele vai se completando, né, para lá ter um resultado positivo um pouco mais lá na frente. Daniel, naquela semana de chuva forte aqui em Blumenau, né, foi muito divulgado um vídeo em que o carro cai num buraco ali na entrada da Água Branca, que momentos antes, né, havia passado por uma manutenção. Aí se questionou muito a forma como essa manutenção é realizada, especificamente daquele local, né? Que informação você tem?
Que tipo de material é utilizado que foi rapidamente levado pela chuva? Nós recebemos a informação daquele buraco, que é ali na entrada da Rua Água Branca, pela Rua Bahia, por volta das 3h30, 4 horas da tarde. Logo a gente solicitou ao trânsito, foi sinalizado isso e o nosso engenheiro foi lá no local verificar o que era. Tá? Era algo reincidente, né? Foi colocado um material lá para aquele momento e deixado a sinalização. Né? Então, por quê? Porque a gente saberia que poderia dar um problema que a gente ia avaliar no dia seguinte. Foi um problema de drenagem ali, né, corrosão de toda a estrutura da drenagem, a terra, todo mundo ali. E com a chuva ele avançou muito naquela situação, né, ocasionando aquele acidente ali com o carro, ficando só com uma capa superficial do asfalto ali, e quando o carro passou ali acabou caindo. Quando acontece esse tipo de situação, a pessoa envolvida que tem prejuízos por causa de uma situação dessa, ela pode procurar o governo? O conhecimento que eu tenho é que as pessoas entram com pedido na Praça do Cidadão, depois vai para a prefeitura avaliar. Certo. E aí cada situação é uma situação, né? Então, acho que se tiver alguma coisa nesse sentido, nada mais justo de fazer o pedido na Praça do Cidadão e aí depois a gente faz a nossa avaliação interna lá para ver o que é correto da cobrança ou não. Qual é a estrutura da Secretaria para a manutenção da cidade? Hoje a gente tem, a maioria dos nossos contratos, eles são terceirizados, né? Então a gente tem pouco material e equipamento nosso de servidor. Então hoje a gente tem o serviço de tapa-buraco, tem o serviço de limpeza de ribeirão, bueiro, a roçada, né? Que acho que é o maior pedido hoje. Esses são serviços próprios? São serviços todos terceirizados. Todos são serviços terceirizados. Nossos e terceirizados. Né? A manutenção da tubulação, a manutenção do calçamento, a manutenção do asfalto, a limpeza dos ribeirões, os enroncamentos, né? A limpeza das margens do ribeirão. Então, são todos os serviços aí. A manutenção em si da cidade é responsabilidade hoje de toda a nossa secretaria. E qual é o montante do orçamento para se dar conta de tanto serviço? Hoje o nosso orçamento, a gente trabalha com um orçamento de uns 15 a 20 anos atrás. Né? Então a cidade cresceu muito, né? E o orçamento ele não cresceu como deveria. Né? Então a gente tem trabalhado junto com o governo, o prefeito Egídio tem se sensibilizado nessa situação para a gente conversar no sentido de melhorar. E eu cito um exemplo aqui, Jorge. A margem esquerda aqui da Beira Rio, que está sendo realizada, ela vai entrar para nós 20 mil metros quadrados, quando entregue, de manutenção de roçada. Então, assim, é um volume expressivo. E os nossos quantitativos lá na secretaria, eles são muito baixos. Então, hoje... Não aumentam conforme aumenta exatamente, o serviço, a demanda. Né? Então, no último ano, a gente sabe que foram reformadas muitas praças, foram criadas muitas praças e o orçamento e os quantitativos da manutenção eles acabam não acompanhando. Né? A gente tem trabalhado já numa nova formatação de contrato com os novos quantitativos e esperamos aí atender a população com mais rapidez e agilidade. A terceirização pode ser uma solução? Hoje já é terceirizado esse serviço, né? De roçada, de limpeza, do calçamento, do tapa-buraco. Né? O que necessita hoje é a modernização desse serviço. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, a roçada da cidade ele é quase 90% feita manual. Então, ela não possibilita e não abre no contrato uma possibilidade para a empresa trazer equipamentos que hoje tem a roçada elétrica, a mecanizada a gente já faz aqui, mas a mecanizada elétrica, a mecanizada a fogo, né, a varredeira, que hoje tem caminhão, que já são caminhão varredeira. Né? Hoje, o que as pessoas veem quando estão limpando a rua ou roçando? O trator passando, aí vai mais 2 ou 3 pessoas atrás varrendo, aí vem mais 2 ou 3 pessoas juntando, botando no carrinho e depois vem um caminhão atrás que bota em cima do caminhão. Hoje a gente tem equipamento, até a gente fez uma visita em São José dos Pinhais recentemente, a nossa equipe da Secretaria, para verificar e acompanhar esses equipamentos. Hoje tem um equipamento que faz tudo isso, né? E o principal, hoje as empresas elas reclamam muito da mão de obra. Então falta mão de obra também
para as empresas contratar, para dar conta do serviço também. Então, acreditamos que com essa modernização do nosso contrato que a gente está propondo, a gente ganha agilidade, eficiência, né, e o melhor atendimento para a população. E o que precisa, né, para avançar nesse contrato? A gente já tem trabalhado nisso. O nosso contrato hoje ele vence em meados de maio, né? E a gente deve estar aí lançando o próximo edital de licitação a março, abril aí, com todas essas novas exigências das empresas. A modernização de todos os equipamentos que agilizam o serviço. Isso. E isso a gente fala só dessa questão da limpeza ou outros serviços também têm essa condição? Hoje acho que o principal é a limpeza, né, que ela traz mais. Porque o resto, o calçamento, a tubulação, ela acaba sendo um serviço mais manual do pedreiro, do servente, né? Então hoje o que temos para trazer de novidade é principalmente na limpeza urbana. Que pode gerar um avanço significativo nesse serviço. Com certeza nós vamos avançar muito significativamente nesse sentido. O senhor conhece bem e profundamente a iluminação pública aqui da cidade, né? Até o ano passado o senhor era responsável por esse setor. Como é que está a iluminação pública aqui em Blumenau? Quais são os principais desafios? Desde o ano passado a gente fala muito sobre uma licitação, né? Avança ou não avança esse processo de licitação? O que o senhor traz de novidade sobre essa questão? Eu acho que nos últimos 4 anos a gente avançou muito na questão da iluminação pública em Blumenau. Eu acho que exemplo aqui é a 15 de novembro, que com a nova iluminação a gente conseguiu dar uma valorizada bastante na cidade. A própria Beira Rio, a Via Expressa também foi toda modernizada. A Rua Bahia, por exemplo, era uma rua que tinha 4 pistas e a gente só tinha iluminação de um lado da via. Hoje ela está modernizada para LED nos 2 lados da via. A 2 de setembro agora está sendo concluída, Jorge. A 2 de setembro e a Rua das Missões, que também 4 pistas. A gente só tinha iluminação de um lado da via, no sódio, e uma iluminação muito precária. Hoje a gente tem iluminação dos 2 lados da via, modernizada. Então, eu vejo que a iluminação a gente conseguiu avançar muito, né? Hoje a gente tem um 0800, que a pessoa ligando o 0800 até o 0800 606 606 1535, ela faz o seu pedido, né, e reclama lá num prazo de 48 horas, a manutenção está realizada, está feita. Então, mas nós entendemos e tínhamos o projeto, e tem o projeto para avançar mais. Então, o que acontece? O projeto da parceria público-privada, ela ainda existe, né? Ela foi lançada o edital, o Tribunal de Contas fez algumas restrições, e agora com a mudança de governo, né, o gabinete, o prefeito, entende que a gente pode dar uma melhorada ainda mais. Então, o que foi? A gente acabou tirando essa licitação de momento, né, e nós vamos acrescentar um estudo, né, em cima das Smart Cities, que são cidades inteligentes. Qual é o objetivo, então? O objetivo é incluir ainda nesse contrato, né, que todos os órgãos públicos, postinho de saúde, escola, parques da cidade e principais pontos da cidade, eles sejam monitorados, né, com câmeras. Então vai ter uma central, e a central de CCO aqui da prefeitura, ela vai ter acesso a todas essas câmeras, e isso vai estar tudo interligado no sistema, né, do novo contrato de iluminação pública, né? Lembrando, ele não se perde o estudo que foi feito até agora, né? Ele só acrescenta o estudo que tem até agora. O objetivo, quando começar a operar a concessão da iluminação pública, é que em 2 anos a gente tenha a cidade toda modernizada para LED, e com isso a gente vai ganhar, inclusive, no consumo de energia, aí, baixando em 50% a nossa conta de energia da prefeitura. O que muda é que na licitação que deve vir nova agora, que a empresa que vai fazer essa modernização também vai ter que instalar as câmeras em locais públicos. Exatamente. Isso? Então, acrescenta isso. Acrescenta a instalação de câmeras. Isso. Ou era o objetivo antes? Nos 2 primeiros anos da concessão, a empresa moderniza 100% o parque, né? Dá manutenção. Essa manutenção hoje está em
1.100 pontos por dia no sistema que tem hoje, ela vai cair para uns 10, 15 pontos, então é expressivo a redução, né? Do 13º, é um contrato de mais ou menos 25 anos, então do 13º ao 15º ano, a concessionária, ela tem que modernizar todo o parque novamente, por LED novo ou alguma tecnologia que seja atual, que surgir até lá, que deve surgir, né? E fazer a manutenção do parque. Então, além disso, hoje a gente acrescenta a instalação e a manutenção de todas as câmeras nesse processo. Tem alguma previsão de lançamento dessa nova licitação? O estudo ele deve ser concluído nos próximos 90 dias, né? Aí a gente remete novamente ao Tribunal de Contas. Eu acredito que aí em 6 meses a gente já tenha notícias aí de lançamento desse edital e resultado desse processo. Daniel Ostin, secretário de Conservação e Manutenção Urbana, que também é presidente do Diretório Municipal do MDB. Aliás, né, presidente, MDB que ganhou mais espaço no governo Egídio Ferrari, né? Qual é o tamanho do espaço do MDB no governo hoje? Hoje a gente tem 2 nomes na secretaria, então o meu nome como secretário de Serviços Urbanos, o Marcelo Altoff, que é secretário de Gestão Governamental também, filiado ao nosso MDB, também está lá, né? A gente também está presente na diretoria de controle interno e alguns outros espaços dentro do governo municipal, né? A gente acabou no governo passado, quando da saída do Paulo França, por situação de doença, a gente acabou não recuperando mais a secretaria, né, não tendo mais secretaria, e hoje a gente aí está com 2 secretarias no governo do prefeito Egídio. Bom, o MDB não conseguiu eleger vereador em Blumenau mais uma vez, né? E muito se fala, né, sobre a importância dessa legenda, mas a fragilidade em eleições, principalmente aqui na cidade de Blumenau. O que é preciso fazer, presidente, para que o MDB volte a ter representantes na política aqui na cidade, né, em cargos no parlamento, quem sabe até eleger um deputado estadual em 2026? Jorge, a minha visão é que algo está errado, né? Mas eu tenho visto que a gente já tem feito o nosso dever de casa. Então a gente tem trazido novas lideranças para o partido, o exemplo disso foi na eleição passada, então a gente... por 179 votos acabamos não elegendo a Gisele, né, que tem um trabalho excepcional aí no Paradesporto na cidade, um trabalho no Estado, né, digamos assim, reconhecido, né, uma liderança importante para nós. Então, por muito pouco, a gente acabou não elegendo o vereador, né. A gente tem aberto a novas lideranças, a gente tem construído, a gente tem conversado, a gente está disposto a trazer novas lideranças, até propriamente para a eleição do ano que vem. Então, o partido tem feito as conversas e tem feito a nossa parte. A gente entende também que a questão política, no momento, também ela dificulta um pouco, né? Hoje a gente discute muito os extremos e não uma posição de centro, que onde é que o MDB se coloca, né? Se coloca. Então, isso dificulta um pouco. Eu acho que a partir de agora vai ter muitas alterações de partidos que vão se incorporar, partidos que vão deixar de existir. Então é uma questão organizacional que a gente pode aproveitar esse momento também e trazer novas lideranças para o partido. Qual é a expectativa do senhor? A expectativa é que ano que vem a gente apresente ao diretório estadual uma candidatura a estadual ou federal aqui em Blumenau, né? Eu acho que é importante, a região é importante. Na verdade, a região aqui como um todo, MDB, está carente, né? A gente acaba sendo isso. Então a gente perdeu a prefeitura de Gaspar, ganhou Luiz Alves, manteve Ilhota, por muito pouco não conseguimos Indaial, estamos na vice ali em Timbó, mas a gente precisa de mais, né? O partido representa e tem uma história muito bonita aqui na cidade, na nossa região, então a gente tem que buscar isso. E o objetivo é que e a expectativa é que a gente apresente aí nomes para compor a chapa proporcional do ano que vem. Aí eu acho que essa é o grande desafio, né? A busca por nomes, né, que possam ser protagonistas na próxima eleição. Esse é um desafio, porque as pessoas, às vezes, que têm interesse e possam estar representando bem a comunidade, a população, o município, elas acabam se afastando da política por hoje a gente acabar discutindo só extremos e não um projeto de governo, um projeto de cidade, um projeto de Estado, né?
Então, acho que a gente tem que evoluir para esse debate, né, para quem possa nos representar nesse sentido e tentar. Nós estamos caminhando, estamos nadando e acho que não muito longe a gente consegue fazer um debate de projeto de cidade, de projeto de Estado, de projeto de país, que eu acho que é importante para todos nós. Daniel Ostin, secretário de Conservação e Manutenção Urbana, obrigado pela sua participação nesta manhã. Obrigado, Jorge. A gente está sempre à disposição e, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando contigo e com os seus ouvintes.